Os conselheiros federais da OAB conheceram detalhes da resolução aprovada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que determina o atendimento de advogados independente de horário marcado. Com isso, o dever funcional que deriva das funções essenciais do Ministério Público agora está devidamente explicitado. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil conheceu, durante a sessão plenária, presidida por Ofir Cavalcante, os termos da resolução editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, os membros do MP devem atender os advogados sem precisar marcar horário, respeitando apenas a ordem de chegada. A resolução diz, portanto, que deve prestar atendimento ao público. E no caso do advogado, diz também que esse atendimento não depende de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se apenas a ordem de chegada, como diz a legislação. Nossa ideia é garantir apenas o gesto físico de se colocar na presença do promotor de justiça, do procurador da República? Não. Eu acho que essa resolução pode ser uma semente de, digamos, abrir a instituição no sentido de estabelecer um modelo dialógico de resolução dos problemas, resolução dos conflitos. Um Ministério Público que, antes de litigar, ouve, que antes de litigar, conversa, que antes de litigar, pondera, propõe, negocia. Essa é a nossa verdadeira intenção de plantar uma semente, de incutir um valor institucional que é o atendimento ao público. Para o relator do caso, conselheiro Fabiano Silveira, a edição é um avanço. A resolução acabou sendo alterada porque os membros do Conselho identificaram que é direito do advogado ser atendido por magistrados, já que representam a sociedade. O Ministério Público é identificado por todos e nós reconhecemos a sua legitimidade como intérprete da sociedade, como aquele que fala pela sociedade. E eu disse, na minha proposta, um tanto provocativamente, quero dizer que quem fala pela sociedade deve falar com a sociedade. Ou seja, o papel de tradutor não prescinde dessa interação, a interpretação. O Ministério Público, intérprete dos anseios da sociedade, significa essencialmente um Ministério Público que interaja com a sociedade e, sobretudo, com aqueles que defendem os interesses das pessoas cujas ações do Ministério Público podem repercutir nas suas esferas de direito. Além de advogados, a resolução pretende aproximar ainda mais a sociedade brasileira, a exemplo da recente criação das ouvidorias e da resolução que trata da realização de audiências públicas. O presidente da OAB afirmou que essa edição foi uma vitória para a categoria, principalmente para os advogados do interior do país. Não se poderia tirar a postura de um promotor aqui do DF pela postura de um promotor no interior do nosso país, nos rincões do Rio Grande do Sul, do meu Pará, de vários estados da federação, que simplesmente se consideram deuses e que tripudiam sobre a advocacia brasileira. O testemunho foi de quem conhece essa realidade. Viajamos com o conselheiro Rodolfo Geller, enquanto presidente da OAB do Pará, por vários municípios do oeste do Pará e vimos como era esse tratamento. Por isso foi fundamental dar esse testemunho e, de certa forma, isso acabou tendo um certo eco e acabamos por conseguir essa grande vitória. Os detalhes da resolução foram apresentados aos 81 conselheiros federais da OAB, que parabenizaram a iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público. Falo em nome da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e na condição de presidente em exercício dessa comissão. Não poderia me calar diante de tão significativo avanço no sentido de garantir que advogados sejam recebidos por membros do Ministério Público nos seus respectivos gabinetes. Queira Vossa Excelência, por isso, receber os nossos sinceros agradecimentos. Sem dúvida foi um avanço significativo, notadamente para a advocacia criminal. Nesses tempos bicudos em que nós temos vivido
o trâmite direto do inquérito entre o gabinete do Ministério Público e vice-versa, fica praticamente impossível o exercício da defesa. De modo que essa resolução vem de encontro a este estado de coisas, no sentido de garantir efetividade não só ao exercício da advocacia, mas ao livre exercício da defesa. Agora temos um instrumento normativo para reclamar contra qualquer promotor ou procurador da República que não dê acesso ao advogado, que não marcar audiência. Até então havia um vácuo normativo, o que daria, seja uma interpretação, ora favorável a uma punição, ora não a um membro do Ministério Público. Agora, com a regra, havendo descumprimento, temos a condição de reclamar contra quem não cumprir este provimento, esta resolução. É um trabalho que reverte em favor da advocacia brasileira, que terá a sua dignidade profissional respeitada, as prerrogativas profissionais de ser atendida e de levar a sua reivindicação para que seja analisada pelo membro do Ministério Público, no relaxamento de prisão, enfim, no habeas corpus, com pedido de liminar, que precise de um parecer imediato do Ministério Público.